E aí, galerinha, tudo bom? Estamos de volta com mais um direto do trono de Deus. Esse almoço maravilhoso na presença do Pai, aonde a gente continua falando aí na perspectiva de João sobre a história de quem? Sobre a história de Jesus, né? E o Senhor tem abençoado muito as nossas vidas através dessa palavra. Eu me sinto muitíssimo abençoada com a presença de vocês aí. Me sinto muitíssimo abençoada com a palavra de Deus na minha vida. E eu espero que esse transbordar não esteja sendo um transbordar só em mim, mas que esteja sendo um transbordar em todas as almas viventes que têm aí participado, né, falado aí um pouco a respeito de suas experiências, tem procurado a gente para conversar. E isso tem sido uma bênção maravilhosa na presença do Senhor. Então, a gente começa aí com mais um do trono, né? O Senhor derramando do trono, aguardando aí o Marcelão entrar, né? E gente, fantástico, fantástico, fantástico. Hoje tá maravilhoso. Quer dizer, todo dia tá maravilhoso, né? Todo dia o Senhor derrama sobre as nossas cabeças aí esse óleo da unção. E todo dia é especial. Mas hoje tá melhor do que ontem, porque hoje é um novo dia, né? Então hoje com certeza está melhor do que ontem. E amanhã com certeza será melhor do que hoje, né? E a gente vai nessa aí, sendo abençoado pelo grande poder de Deus. Ontem a gente falou muitas coisas a respeito da palavra do Senhor lá em João, e uma delas que a gente falou foi com relação à hipocrisia, né, que a gente tem falado muito aí, a hipocrisia dos fariseus, a religiosidade dos fariseus, né, e ontem a gente falou sobre a mulher adúltera. Marcelo falou aí uma coisa muito importante, ele colocou o posicionamento a respeito da situação de... Oi, Rose, tudo bom? Seja bem-vinda, que Deus te abençoe aí. Ele colocou aí sobre o posicionamento de Jesus, né, de vir aqui para transbordar sobre as nossas vidas e não para nos condenar, e sim para nos dar da tua graça, da tua misericórdia, da tua santa paz transbordando sobre nós. E é claro, né, a gente continua falando dentro desse propósito da palavra de Deus, e hoje a gente vai falar sobre a cura de um cego de nascença, né? É quando o Senhor fala aí a respeito dessa situação de que a gente tem falado sobre o que é a verdadeira religião, o que é verdadeiramente estar no caminho do Senhor, está aí na graça de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. E para isso é importante a gente primeiro se amar, né? A gente amar a Deus primeiro, depois a gente tem que se amar, e através desse amor, além dele falar sobre a morte de Cristo para nossa salvação, sobre a ressurreição, ele falar sobre o transbordar do Senhor como pão da vida, como a água que não cessa, né? Que nos dá aí essa vitória da salvação. João está sempre posicionando que Jesus trabalha a verdadeira religiosidade de uma forma maravilhosa, né? Curando, limpando, transformando a vida de outras pessoas. E isso não tem preço, né? Isso não tem preço. E aí, hoje a gente fala sobre essa cura do cego de nascença, né, Marcelão? É, falei, é igual meu pai. Agora é porque achei que você ia demorar um pouco mais para entrar, aí fui fazer uma outra coisa. Vambora. Já tô aqui. Glória a Deus, muito bom te ver. Muito bom te ver também. E as novas? Tudo velho.
As novas já estão velhas, a gente tem que arrumar mais novas. Também acho. A minha mesmo aqui tá fazendo 30. É? Agora em janeiro, é. Ixi, se ela tá velha, eu tô no sal. Então, se ela tá velha e a gente tem que arrumar o quê? Você falou Novas, aí? novas. É, então. Uhum. Preciso, preciso arrumar Novas as novas. atitudes, novas, né, transformações, novos treinamentos. Atitudes Sim, do velho homem nunca. sim. Isso, exatamente. Mas foi isso mesmo que eu quis dizer, Cláudia. Eu Tá vendo? entendi, O claro. espírito é o mesmo. É, ué. Eu entendi. Ela não entendeu isso não, porque ela tá meio com cara de brava aqui. Ela falou: quem perde é você. Tá bom. Eu não perco nada. Oi! Seja bem-vinda, Rose. Eu não perco nada, sabe por quê? Que eu não Hum, perco nada? Porque não se perde aquilo que você não abre mão. glória a Deus. É, ficou bonitinho, não ficou? Ficou. Então, é aquela, com aquele desenho, qual é o nome daquele desenho que fala assim, da Pantera Cor-de-Rosa, que fala assim, saída para a direita, Oi, Tereza. Oi, Elci, tudo bom? Sejam tapei pela bem-vindas. tangente. Vamos Literal, lá, capítulo 9 de João. literalmente escapou pela tangente. Eu tô fingindo, só que eu não tô ouvindo, porque tem coisa que é melhor fazer ouvir de mercador, entendeu? É verdade. Tem coisa que é melhor ouvir do que ser surdo. Não é não? Não sei, vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Tô esperando tu ler. Ah, sou eu que vou ler? Sempre. Ah, então eu vou, peraí, que eu vou abrir aqui. Você tá botando música aí não, né? Ah, já coloquei, linda. Não, não, lembre que não pode não. Se tiver letra, não pode não, porque senão a gente não Ah, é? consegue carregar no YouTube. É, o YouTube é desses, por causa dos direitos autorais. Então pronto, já tirei. Isso, eu vou colocar aqui um fundo musical, só que eu vou colocar aquele sem letra, tá bom? Enquanto isso, leia aí do 1 ao 12, vá. Capítulo 9. Tá bom, eu leio, Dom Alto. Você queria muito ouvir minha voz, eu tava sentindo isso. Vamos lá. Poxa, demorou para saber isso. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem Nada. Oi? Voltou, estamos aqui. travado? E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Então respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Caraca, é lindo isso, né? É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é Eu queria dia. que você lesse de novo isso aí que Jesus falasse. Claro. Que Jesus falou, nem ele pecou, nem os pais dele. Você lesse de novo e eu tô lendo. Vá, leia. Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele a obra de Deus. É necessário que façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. E dizendo-lhe: Vai, lava no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, Voltou o quê? Vendo? aham, perguntavam: Uau. Não é este o que estava assentado pedindo esmolas?
Uns diziam, é ele. Outros diziam, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. E perguntaram-lhe, pois como te foram abertos os olhos? E ele respondeu, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me, e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? E ele respondeu, eu não sei. Não sei. Legal. Boa tarde, Tereuza! Seja bem-vinda, que Deus te abençoe. É... Não é pelo pecado, sabe? Eliú fala assim: as coisas acontecem para que as misericórdias do Senhor sejam manifestadas na gente. Aqui, nesse caso, não era consequência, porque ele nasceu assim, né? E sim para a manifestação do poder de Deus através de nós. As coisas acontecem para que Deus manifeste o poder dele através de nós. Para que a glória dele resplandeça, apareça e seja cada dia mais louvada, mais vista. Jesus Cristo, no capítulo 10, ele vai falar sobre isso, mas aí a gente vai falar sobre isso amanhã, não vou dar spoiler. Mas é muito Você já importante a gente... percebeu que a gente está no capítulo 8? Você quer falar do 9? A gente está no 9, você quer falar do 10? É porque você já percebeu que a vida de Jesus é contínua. É Sim, continuamente sim, um trem extraordinário. sim. A gente podia combinar um dia 24 horas de live. Cai, a gente entra, cai, a gente entra, cai, a gente entra. O dia inteiro falando sobre a vida de Jesus. Já pensou? E a gente não 24 vai horas. terminar. Não, dá sim. Se a gente for ler João, o João acho que tem 21 capítulos. Dá para ler em 24. Dá para fazer em 24 horas. A gente dorme 3 horinhas e passa 21 horas falando sobre a vida de Jesus. Não vai terminar porque a gente fala muito, né? A gente fala para sempre mesmo. Então é isso, assim. É impressionante como, onde, onde que eu estava? Como isso é forte, né? Não é consequência. Isso precisa estar claro na nossa cabeça. A gente precisa agir como as pessoas agiam, não como as pessoas agiam antigamente, como os antepassados entenderam a lei. E por isso que Jesus Cristo veio para mostrar que, que a interpretação ela estava sendo feita de forma equivocada em determinados tempos e momentos da nossa vida, quando a gente entendia castigo e não entendia consequência, quando a gente entendia que era na minha força e não para as misericórdias do Senhor serem manifestadas na minha vida. O quanto que isso é difícil no dia a dia. É muito difícil isso no dia a dia. As misericórdias resplandecerem. Elas se renovaram agora de manhã e vão continuar se renovando todos os dias. E, e é por isso que nós não somos consumidos e entender isso em profundidade e entender que as coisas nos acontecem como consequência dos nossos erros. É, como que eu posso dizer? Não é castigo pelo nosso erro, é consequência pelo nosso erro. E o quanto que a gente precisa perceber e entender verdadeiramente que quando não é assim, é para que a misericórdia de Deus e o amor dele seja manifestado através de nós. É isso que ele está falando aqui, é isso que Deus falou através de Eliú, é isso que Deus falou, o próprio Deus falou com Jó, quando ele desceu e falou assim: ei, deixa eu te falar uma coisa, quem é você que está tentando ofuscar os meus planos na sua vida e na vida das pessoas que virão após você? Então é nada mais, nada menos que isso, sabe? Esses primeiros versículos até o 12 aí, ele está dizendo isso, Jesus Cristo. Não é isso, Claudinha?
Mas assim, por que que eles entendiam dessa forma, né, Marcelo? Por que que isso era tão forte na vida deles, com relação a essa lei tão dura que eles viviam nessa época? Se você pegar lá Êxodo 25:6, ele fala assim: não adorarás nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, assim, eles acreditavam que como Deus visita a iniquidade do pai nos filhos, que os filhos Aham. colhiam o pecado que os pais haviam plantado. Quando, na verdade, Deus está sendo bem claro quando ele fala: eu visito e tenho misericórdia daqueles que fazem a minha vontade. E aí, aqueles que não fazem a minha vontade, eu vou agir também como agir com seus pais, porque os seus pais não Sim. faziam a minha Uhum. vontade, e não porque eu vou castigar. Também Êxodo 34:6 e 7 fala: e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade e as transgressões e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, dos filhos até a terceira e quarta geração. Aí eles entendem diferente. Ele começa falando: e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Aí as pessoas esquecem desse versículo do 6. Só lembram que guarda misericórdia em 1000 gerações e perdoa iniquidade, a transgressão de pecado. Aí as pessoas esquecem essa parte e lembram: ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e dos filhos nos filhos, até terceira e quarta geração. Não. Então, por isso que eles perguntam, né? Senhor, quem pecou, o pai ou o filho, para que ele nascesse cego? Porque se o Senhor visita a iniquidade do pai nos filhos até terceira e quarta geração, então, de repente, poxa, se ele nasceu cego, então ele não pecou, não deu tempo. Então, deve ser do pai, deve ser do avô, né? Deve ser do Sim, bisavô, terceira e quarta sim, geração. sim. Então, eles têm esse entendimento muito forte na cabeça deles. Deuteronômio 5, de 9 a 10, fala a mesma coisa. Jeremias 32:18 também. Romanos 5, de 12 a 21 também. Então, assim, por outro lado, eles criavam uma responsabilidade genética Aham. para o pecado. Sim, E o quão justo é isso? O quão justo de eu pagar pelo herança, pecado da minha família? como é que diz? É genética mesmo, né? É. Então Jesus afirma aí que não era pecado, e sim para que houvesse cura, para que Sim, se houvesse transformação. E mais uma vez Jesus está falando sobre a cura espiritual, para que as pessoas perguntassem exatamente isso para ele. Outra coisa que leva eles a acreditarem nisso, Marcelo, o tempo todo, a respeito de que é, é, é pecado da minha família ou meu pecado, é porque, assim, quando ele fala lá em Reis, em Segunda Reis, ele está falando sobre os reis que pecaram contra o Senhor, ele fala sempre assim, que o Senhor vai fazer assim na sua vida, na vida dos seus filhos, na vida dos filhos dos seus filhos, e aí eles entendem assim: ah, eu vou pagar pelo pecado do meu pai, eu vou pagar pelo pecado do meu antepassado. Mas, na uhum. verdade, o Senhor estava falando isso em sua onisciência, porque Sim, ele já sabia
aquele que iria seguir a doutrina de seu pai e aquele que iria transformar, né? Como, por exemplo, quando aconteceu com Josué, com Josias, ele muda completamente, ele renova uma aliança com o Senhor e o Senhor renova uma aliança com ele. Josias, ele encontra lá, mas ele é descendente de toda a família de Jeroboão, o pai dele pecou contra Deus, eles ergueram altares, né? Ó, a palavra de Deus diz que Manassés, que era o pai de Josias, ele tinha um reinado onde ele edificou altares de todo o exército dos céus nos dois átrios da casa do Senhor. Ele queimou seus filhos. Ele queimou seus filhos em sacrifício. Manassés, pai de Josias. Mas Josias, quando assume o reinado, ele tinha só 8 anos de idade, mas mesmo assim, ele chama e pede para que fosse até o templo e que reparasse o templo. E aí trazem para ele o livro onde ele vê ali a lei do Senhor que condena tudo isso que as pessoas fizeram. Então ele manda que purifique o templo para que se haja culto no templo. E o Senhor renova uma aliança com ele a partir dali. Por quê? Porque ele renova uma aliança com o Senhor. E aí não acontece nada de ruim na vida de Josias, de maldição nem nada disso. Aquilo é quebrado sobre a vida dele. Porque você não paga pelo pecado do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, dos seus tios, dos seus familiares. O que acontece, na verdade, é que a gente cria na gente uma rota mental, a gente cria na gente um aprendizado neural de coisas que são ruins, de coisas que nos são ensinadas. Então a gente cria hábitos de fazer essas coisas e a gente colhe esse fruto, a gente colhe essa consequência na nossa vida, porque a gente permanece nesse mesmo caminho. Não é porque meu pai fez, é porque eu continuo fazendo o que meu pai fez. É verdade. Você tá aí? Eu tô aqui. Eu tô aqui. Tava te ouvindo. 13 a 34? Uhum. É E muito você vê na importante isso cura, que né, você desse homem, olha que falou. legal, a cura desse homem. Ele é curado, né, antes de você começar o 3, ele é curado, e ele fala assim, Fazendo salve lá aí, no ué. 12. Oi? Hum. Ele fala no 12 assim, né? Disseram-lhe, pois, onde está ele? E ele respondeu, eu não sei. Cara, eu era cego. Eu não tenho ideia de onde ele está. Quando eu voltei, ele não Ele estava mais colocou um lá. trem no meu olho, me mandou lavar e depois não veio comigo, não, me acompanhando. Eu tenho uma observação sobre isso agorinha para falar. Olha só, os fariseus interrogam o cego. Aí eu vou lá até o 34, tá bom? Uhum. Levaram aos fariseus aquele que antes era cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez: como podia ver? Ele respondeu: ele pôs a lama sobre os meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado, mas ele faz o bem a outra pessoa. Ele não guarda o sábado, ele faz o bem a outra pessoa, ele é do diabo. Esse cara é do diabo, que ele não guarda o sábado, faz o bem a outro ser humano, tira a doença que ele tem e ele é do diabo. Mas outros diziam: como pode um homem pecador fazer sinais como estes? Alguém diz. Olha algum sensato aí falando. E houve divisão entre eles. De novo perguntaram os cegos. Oi? A Rose Ok? falou que tá chovendo muito e a internet tá fugindo. Eu falei, agarra ela. Segura ela aí, Rose. Não deixa ela fugir, não. Agarra como se fosse sua melhor amiga. De novo perguntaram ao cego:
O que você diz a respeito dele, uma vez que ele lhe abriu os olhos? E ele respondeu: é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver, enquanto não chamaram os pais dele e lhe perguntaram: é este o filho de vocês, que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora ele está vendo? Então os pais responderam: sabendo que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Pergunte a ele, pois já tem idade e poderá falar por si mesmo. Os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois eles já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais dele disseram: ele já tem idade e poderá falar por si mesmo. Eu não quero ser expulso da sinagoga, mas se ele quiser, não pagou o preço da parada. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram: diga a verdade diante de Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. E ele respondeu: se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Caraca. Perguntaram-lhe outra vez: o que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? E ele respondeu: já lhes disse, mas vocês não ouviram. Por que querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem se tornar discípulos deles? Então o insultaram e lhe disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. E o homem respondeu: é estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas eles disseram: você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E os expulsaram da sinagoga. Ele pagou o preço por aquilo que foi feito por ele. Caraca, que extraordinário isso. Eu fiquei arrepiado agora, velho. E é incrível, Marcelo, porque assim, você vê que os pais não pagam preço por ele em momento nenhum, né? O Senhor É. está falando que não foi por conta de pecado, mas ele não disse que os pais não tinham pecado. Eu vejo vários pecados aqui, né? Mas sem querer julgar, não estou julgando, estou abrindo os nossos olhos para entender algumas coisas. Por exemplo, quando a Bíblia está falando sobre esse homem, ele fala que ele era mendigo, né? Ele estava mendigando. É, E aí o que que acontece? Ele estava ali mendigando, pedindo esmolas, estava assentado pedindo esmolas. Cadê os pais dele nesse momento para ajudar, né? Para sustentar, para acolher como verdadeiros cristãos. Era sangue de sangue deles, carne da carne deles, sabe? Verdadeiros cristãos que ajudam ali os órfãos, as viúvas, os necessitados, né? Então, assim, por que que ele estava ali mendigando? Aí você vê, quando pergunta para ele, quando fala com ele assim, ah, o que que está acontecendo? Esse aí é seu filho mesmo? É. E ele estava cego? Tá, tava, ele era cego. E por que que agora ele tá voltando a enxergar, ele voltou a enxergar? Como isso aconteceu? Não sei, pergunta a ele. Ele tem idade para falar. Mais uma vez, os pais não se responsabilizam pelo seu filho necessitado, Sim. pelo seu filho que precisa do amor, do carinho, da ajuda deles. Ah, mas eu não posso amar o meu filho mais do que eu amo a Deus. Não, não pode amar seu filho mais do que você ama a Deus. Agora, seu filho estava cego e voltou a enxergar e alguém fez isso. E quem fez isso? Que lei é essa
que cega um homem a ponto dele não se importar nem com o destino do seu filho, para onde ele vai, não ter amor nem pelo seu próprio filho. Imagine pelo outro. A palavra de Deus diz que se eu não tenho amor por aquele que eu vejo, que dirá por Deus, que eu não vejo, que eu não enxergo. Então, assim, não foi por conta de pecado, mas não significa que eles não tinham pecado. Foi pela misericórdia de Deus transbordar na vida dele, né? E E aí aí, você, como é impressionante, diga. e aí você vê bem claro aí o que Deus fala lá no Antigo Testamento, quando ele fala que ele visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até terceira e quarta geração, quando ele responde assim, vocês também querem se tornar discípulo dele? Ele está dizendo, eu quero me tornar discípulo dele, né? Vocês também querem, porque ele também queria. E outra coisa que ele coloca é assim, eu não tenho ideia de quem ele é. Se ele é pecador, se ele não é pecador, se ele fez coisa errada ou não. O que eu sei é que eu era cego e hoje eu enxergo. É só o que eu sei. E é só o que me Exatamente, importa. exatamente. Ele diz aqui, ó, que é impressionante como a cegueira, ele diz não, eu digo. Como que a cegueira é de quem vê, né? Nesse caso, a cegueira verdadeira é de quem enxerga, não é de quem não vê. Porque o próprio cego diz para ele assim: eu não sei, velho. Só sei que eu era cego e agora não sou mais. Eu sei o seguinte, ele diz aqui, eu vou repetir aqui o que ele disse, que foi de forma extraordinária, eu fiquei tocado com isso. Ele diz assim, ó, desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém que tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas se eles mas eles disseram, você nasceu cheio do pecado. É estranho, não, ele diz assim, é estranho que não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Está dizendo, é estranho vocês não saberem de onde é. Sério, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Então, é estranho que vocês da sinagoga, do sinédrio, julgadores, doutores da lei, não saibam de onde que esse cara é. Você tá doido? Como que tu não sabe de onde que esse cara é? Esse cara é da parte de Deus, porque você já viu alguém da parte do diabo fazendo isso? Tá doido? E ele é bem Para claro, né? com... Ele fala assim, ele é da parte de Deus. É da parte de Exatamente. Deus. Porque da parte do diabo não teria capacidade de fazer isso. Ele é da parte de Deus. Exatamente. Sabe por quê, E aí Marcelo? ele diz assim, ó, Sabe do por quê? 19 ao 20. Porque, na verdade, o que houve ali não foi só uma cura física. Houve uma cura espiritual. O diabo pode até enganar um homem, imitando a Deus e tirando setas malignas, né? Fazendo com que ele enxergue, mas não pode abrir os olhos espirituais para que ele enxergue. E aquele homem enxergava verdadeiramente o Espírito do Senhor. Pode ler, do 35. E na verdade Deus só pede para acreditar, né? Ele só pede para acreditar. Porque assim no 21 diz: "Ah, já tem idade para falar sobre si mesmo". E aí como pode realizar essas coisas sendo pecador? Como pode realizar essas coisas sendo pecador? E aí só tem dois motivos. Ele está armando isso em eu não sei não. Não estou entendendo minha letra, não. Deixa eu falar o que eu ia falar. Ah, sim, ele diz o que quer. Basta acreditar, é isso. Basta acreditar. E Deus só pede para acreditar. Ele diz, em primeiro ponto, ele diz assim: o que queres que eu te faça? Certo? E aí ele diz: a sua fé te curou. Ele só pede para acreditar. Ele diz assim: o que você quer que eu faça para você?
Aí você fala, eu quero que você me cure. A sua fé te curou, a sua fé te salvou, a sua fé te libertou. E ele diz assim que conhecereis a verdade, que é ele, e a verdade vos libertará. E libertará do quê? Libertará da escravidão da lei, libertará de entender que o Deus, cara, eu demorei muito para entender isso, sabe, Cláudia? Eu até Da ia para a cegueira igreja. espiritual. Exatamente. Quando eu ia para a igreja, logo no início, agora, depois que a gente começou a ir para a Comunidade das Nações, o pastor Paulo Smith falou isso nos meus olhos, olhando para os meus olhos. Falou assim: que tipo de Deus que você pensa que você serve? É um Deus carrasco? É um Deus que te bate? É um Deus que. Ele pergunta até assim: como é que é um relacionamento com seu pai terreno? Era um pai que era rígido, que era duro, que era porque você pode estar verdadeiramente confundindo os pais, assim. Você está achando que o seu pai celestial age como o seu pai terrestre agia, que talvez te corrigindo, brigando com você, batendo em você. E Deus não faz isso. Deus não faz esse tipo de coisa. E é impressionante como a nossa formação da identidade nos traz a isso, que na verdade o apanhar dos nossos pais é pela consequência dos nossos erros. Não é o castigo que nossos pais dão, tipo, você tirou nota baixa na prova, então eu vou colocar você uma semana de castigo estudando. Que não é castigo, né? É consequência de você não ter levado a sério o processo de estudar. Porque eu não tirei nota boa, não é porque eu passei a vida inteira estudando, e aí eu passei a vida inteira estudando e chegou lá, deu um branco, deu um descontrole emocional, ou Então, eu por tenho exemplo, Marcelo, minha mãe não tinha o que comer em casa, não tinha o que vestir, a mochila eles falam que era um saco, né? Não tinha nada. E aí chega na escola, e a minha mãe sempre foi assim desde pequena. Ela conta que aí você recebe aquele lanche do colégio público e e as crianças geralmente, né, até as que não têm condições financeiras, vão lá e comem. E minha mãe, ela pegava aquele lanche e guardava porque ela tinha um irmão que não frequentava a escola, né, e aí não ia ter o que comer, então ela guardava, ou então a mãe dela que que não tinha o que comer, então ela guardava para a mãe dela. E se por um acaso sobrasse e ela pudesse repetir aquilo que sobrou, aí sim é quando ela iria comer. E muitas das vezes chegava em casa, não tinha comida, não tinha nada dentro da casa dela, e ela precisava aprender português, matemática, ciência, história, geografia. E como é que você aprende isso de estômago vazio? Como é que você aprende se a sua cabeça está ali no quanto você está fraco, porque você não comeu nada o dia inteiro, né? E aí você acaba se tornando essa pessoa que quer o melhor para sua família, que quer o melhor para sua casa, que não quer que as pessoas passem por aquilo que você passou, pelo desespero que você passou de não ter o que comer, de não ter o que vestir, de não ter. E aí você acaba sendo uma pessoa extremamente rígida, extremamente porque metódica não em quer algumas ver a coisas mesma coisa que você sofreu na vida com dos as seus pessoas filhos. que você ama. Uhum. Então, assim, no caso dela, não era consequência. Ela não estava colhendo uma consequência. Eu não aprendo porque eu brinco na escola. Eu não aprendo porque eu não aprendo porque meu organismo não tem o que comer. Eu tô fraca, eu tô com fome. Para eu beber água, eu tenho que carregar balde na cabeça. E eu carrego balde na cabeça sem ter o que comer. E eu não quero isso para minha família, eu não quero isso para os meus filhos, eu não quero isso para as pessoas que eu amo. E às vezes eu ajo de uma maneira para que tentar impedir isso. Porque, ao contrário de Deus, porque Deus nos deu livre-arbítrio, ele fala assim, vai. Os nossos pais não, eles não vai, não vai, não vai, não vai. Se pudesse, fazia pela gente. Exatamente. Então, por isso que Significa às vezes a gente confunde o nosso pai terreno com o nosso pai celestial. Porque ele, tudo bem, eu entendo o posicionamento que você está colocando. A intenção é a mesma para os dois. É o melhor. Só que aí tem uma diferença muito grande. A diferença é que existe uma onisciência em Deus e não existe uma onisciência
nos nossos pais. Então, os nossos pais não sabem qual será o nosso futuro e a partir daí eles têm essa preocupação com isso. E Deus não, ele tem a onisciência, sabe exatamente onde nós vamos chegar, qual é o planejamento e como que a gente vai fazer para alcançar e chegar lá. Então ele não invade, porque ele nos deu os livre-arbítrio, ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Já os nossos pais, eles são seres humanos que têm um certo receio e bloqueios emocionais criados também no processo de criação de identidade deles, que não quer o pior para nós. E como eles não querem o pior para nós, nós queremos sempre a parte mais fácil, pelo processo mais fácil, eles usam o poder e a autoridade deles para fazer com que nós façamos, entendeu? E a gente acha que Deus é assim também, entendeu? E a gente acha que Deus é assim também. E a E gente há precisa em entender. momentos que ele é. Existem momentos que ele é assim. Ele direciona. Para quê? Para que você entenda a misericórdia dele. Porque ele conhece o profundo do seu coração. Entendeu? Então, às vezes, ele age porque ele já sabe que você quer e que você, Ah, legal, infelizmente, não vai legal, buscar. legal. Mas é porque você deu uma permissão primeiro, né? É porque Já você falou sabe que assim, você Senhor, quer. esse é minha aqui, a minha vida é sua, e aí faça dela o que você quiser. Porque ele não vai invadir, te dar uma Não, não vai. cacetada sem sua Como permissão, não Jó. vai. Jó, ele não invadiu a vida de Jó. Jó é de Deus. Ele era de Deus e é de Deus. E aí, quando ele entra e permite que aconteça tudo que aconteceu na vida de Jó, é porque em sua onisciência ele sabia o desejo de Jó de andar com Deus. É isso aí. Então, as E o quanto pancadas, que essa história ele dá toda umas ia... pancadas. Ele dá umas Sim. pancadas na gente. Mas são pancadas de correção, de Não, transformação. o Pai Celestial, o Pai Terrestre também, Cláudio. O que eu preciso deixar claro é o seguinte, é que é a permissividade disso, entendeu? É que é o processo de permissão quando Jesus Cristo apareceu, para Não Saulo, é enquanto castigo, era é amor. enquanto era Saulo, e falou assim: Quem é você? E ele fala assim: Eu sou a Jesus a quem me persegues. É porque Saulo estava perseguindo conhecer Jesus. E Deus conhecia o profundo do coração de Saulo, porque se fosse esses fariseus aqui, e aí eu digo que Jesus Cristo ele não veio para agradar ninguém, a gente falou isso na live de ontem, no do trono de ontem, nós falamos sobre que Jesus Cristo não veio para agradar ninguém, ele falou assim: vocês que não querem me ouvir, que não creem, beleza, beijo. Vocês que querem me ouvir, e creem em mim, eu vou dizer uma coisa para vocês: vocês são do diabo. Porque vocês querem me perseguir, vocês querem me matar, vocês querem isso e aquilo comigo. Então ele não passa a mãozinha na cabeça. Só que precisa, ó, vocês que não querem, não acreditam, beleza, vaza. Não tem problema. Agora você que quer me ouvir, eu preciso ser verdadeiro e sincero com você dentro do fundo do meu coração. E eu vou te falar uma coisa, você está agindo Cinge errado. seu lombo, que eu vou meter a porrada. Exatamente, entendeu? Mas é a permissividade. O pai terreno, não tem esse negócio de, se eu deixar você me bater, né, pai? Se eu deixar você me castigar, né, pai? Porque se eu não quiser, porque se eu não quiser, mas não é castigo o que Deus traz, é consequência do meu erro. E com ele ou sem ele. Se com ele é desafiador, diga aí, Sem ele é muito pior. tá entendendo? É impossível. É exatamente. Porque Jesus Cristo diz assim, ó, o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Não diz que não tem fardo nem jugo. Entendeu? Vende a mim porque não tem fardo nem jugo. Aqui é só rave. Tuste, 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 Porque tuste. estás Não. cansado e eu vos aliviarei. Ele não diz É, vou tirar. Ele diz é, vou aliviar. é. Oi, Rosana. Vou dar um refrigério à sua alma. E sabe onde é que está o refrigério da alma? Está na cultura do reino. Você transbordar em vida, a gente vai falar sobre isso aqui agora, sobre transbordar em vida e sobre entender que o refrigério está lá, na Nova Jerusalém. A cegueira espiritual. Vou até o final, tá bom?
Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou: Você crê no Filho do Homem? E ele respondeu: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus lhe disse: Você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. Então ele afirmou: Eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus continuou: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: Por acaso também nós somos cegos? E Jesus respondeu: Se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Como que pode isso? O pecado em vocês permanece. Porque eu vejo, estou vendo, mas eu não acredito, eu não quero viver isso. Então o pecado permanece. Eu Sabe estou uma coisa que me vendo. chama a atenção, Cláudia, na perspectiva de João, até agora, é que Jesus faz e desaparece. Ele faz e deixa por conta da pessoa. Ele faz no sábado, porque ele está fazendo num dia que por lei é proibido, para entender e testar a pessoa. Ele faz e vaza, e diz, agora eu quero ver o que ele vai falar. Aí ele encontra o paralítico de Betesda dentro do templo adorando. Aí ele encontra o cego de nascença negando a lei e seguindo ao Senhor dentro da sinagoga adorando. E ele é expulso de lá porque lá é estrado dos pés do Senhor. Lá não é verdadeiramente a casa do Pai. Ali os homens fazem o que os homens querem fazer. Por poder, por força, por dinheiro, seja lá pelo que seja. E aí o que acontece dentro desse processo? Jesus faz e vaza. Ele disse, agora eu quero ver o posicionamento dele a respeito de mim e a respeito das coisas que eu tenho feito na vida dele, na vida real. Porque no final de semana, quantas vezes eu passei por isso? No final de semana no acampamento é mole. Você vai para o final de semana, você curte em unidade, só com as pessoas ali. Estava Agora, sabe falando isso hoje de o manhã. drogado? O drogado que vai para uma casa de recuperação. A parte mais difícil é o processo inicial de abstinência e de se. Aí depois que passa os meses de 2 minutos, Não, são dois processos difíceis: a entrada e a saída. e o depois, exatamente. Então é justamente isso. Jesus faz justamente Vai, isso. Ele vai, está tá tudo bom. ensinando no manual de vida dele. No manual de vida dele, ele está ensinando assim, ó. Ele está ensinando assim. Você entra no processo e aí eu vazei, eu quero ver como é que você vai se comportar. E aí ele fica olhando ali e fala assim, é exatamente isso que eu espero de você. Porque você foi fiel no pouco, no muito eu te colocarei. A parábola dos talentos diz isso, como o reino de Deus é como o cara que chega, entrega os dons e os talentos e vaza. E ele quer saber como que você vai se comportar na ausência dele e não na presença dele. Líder, é fácil você ser líder e chefe o tempo todo na empresa. Ser gerente é fácil o tempo todo na empresa. Ser pai é fácil o tempo todo olhando o seu filho. Certo? O tempo todo checando, olhando. Menino, não faz isso, menino, não faz aquilo, menino, aquilo outro, menino, aquilo outro. É desafiador. É simples, mas é desafiador. Eu quero ver o cara te obedecer, você dizendo para ele, não faça e vazar. Sabe aquela história de falar assim, olha, eu tenho aqui um marshmallow, eu estou colocando aqui na sua frente. Eu vou sair, vou demorar um pouco. E quando eu voltar, eu vou te trazer um outro. Se você não tiver comido esse, eu vou trazer um outro para você. E você pode comer os dois. Quantas crianças foram reprovadas nesse teste? Quantas crianças? E aí eu vejo uma criança, eu já vi esse vídeo algumas vezes,
Uma criança que ela ficou ali agoniada, ela pegou, Deus. cheirou, ela Tá passou no chegando, lábio, mamãe! ela passou no lábio e não sei o que, parará. E aí, quando a pessoa chegou com o segundo, ela pegou os dois assim, ela nem saboreou direito, assim. Ela pegou os dois e enfiou os dois de uma vez na boca. É exatamente isso o reino dos céus. É Jesus querendo saber como é que você se comporta, ele só te observando, entendeu? Ele só te observando. Porque no acampamento é mole, na clínica de recuperação é fácil. Eu quero ver ali, ó, na roda dos escarnecedores, entendeu? E é isso que ele está dizendo. É isso que ele está Eu dizendo. vi um Me outro, que a impressiona menininha, isso. tadinha, ela fica o tempo todo, tá chegando, mãe! Terminou, mãe! Muito linda. É, exatamente. E é assim, é dessa forma, sabe? É dessa forma que o nosso Pai está ali e não tá, ele não nos abandonou. Ele está nos observando e nos direcionando. Ele foi embora, deixou o Espírito Santo dele aqui conosco, dentro de nós, o tempo todo. Jesus Cristo para ser o nosso mediador, ou seja, para a gente ter acesso direto ao Pai, a hora que a gente quiser, a hora que a gente precisar. E a gente procura mamon, a gente procura a sera, a gente procura deuses estranhos para realizar os nossos desejos da carne e esquecemos que o comanda é espírito e alma. E Deus ele está observando, está dizendo, filho, não é a perspectiva que eu tenho de você. Não é o Fato, que eu Barbie, não espero de nos deixou você. sozinho. Não nos deixou sozinhos, exatamente. E ele está ali nos orientando, nos ajudando, nos transformando, tirando não, deixando o nosso fardo leve, o nosso jugo suave, justamente porque ele nos amou primeiro, nos transformou em co-herdeiros com ele e espera de nós que nós acreditemos e que nós busquemos e tenhamos comunhão com ele. É a única coisa que ele espera, é que na sensação de ausência dele, que eu olho para um lado, olho para o outro, não tem ninguém olhando. Sabe quantas vezes minha mãe chegava e falava assim: mãe, para que você vai arrumar? A gente fala: mãe, vai arrumar a casa de novo? Para quê? A gente não vai nem receber visita. Ela chegava e falava assim para mim: eu não estou arrumando a casa para os outros, eu arrumo para mim. Porque eu mereço uma casa organizada, arrumada, limpa, entendeu? Com tudo no lugar. Eu não arrumo para as visitas. As visitas vão chegar aqui e vão se surpreender. Nossa, que casa extraordinariamente massa. Mas é para mim, não é para os outros. E é isso que Deus espera de nós, né? É isso que Deus espera de Não nós. É é assim que varrer a Ele espera. sujeira para debaixo do tapete. Ele quer limpar Exatamente. onde ele vai morar, Exatamente. que é a casa limpa. Por isso que, assim, Exatamente. eu vejo aí lá no versículo, quando ele fala que uma coisa eu sei, convém haver um testemunho positivo de fatos sábios, né? Ele fala sobre o medo dos fariseus perderem o poder deles. E o Senhor não veio ao mundo para julgar o mundo, mas para salvar o mundo pela presença dele, trazer juízo e resultado, né? Ele veio para trazer juízo e resultado. Então, quando os fariseus perguntam para ele assim, é, então nós somos cegos, o Senhor responde que eles mesmos se têm classificado assim, como É cegos, isso aí. Uhum. porque eles estão dizendo, nós vemos, mas na verdade são cegos, porque permanecem no pecado. É isso aí. Paizinho querido, obrigado por essa palavra extraordinária dessa tarde. Amém, Essa Senhor. tarde sensacional. Essa tarde onipotente, onde nós conseguimos verdadeiramente sentir a tua presença, sentir o teu poder, sentir a tua palavra. Obrigado, Pai, por cada uma delas. Obrigado por nos ensinar mais um dia. Obrigado, Deus, por nos dizer o quanto que é importante a gente diminuir a gente e que o Senhor seja visto em nós. Muito obrigado, Senhor, por nos ensinar o caminho das pedras, de como perder de forma significativa os nossos bloqueios visuais.
e que as nossas escamas dos nossos olhos caiam e consigamos verdadeiramente enxergar todos os dias o teu poder, a tua glória e sermos gratos pela tua vontade e a sua soberania nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por nos dar força para continuar. Obrigado verdadeiramente, Senhor, pois nos dá direcionamento, por nos permitir o teu Espírito dentro dos nossos corações. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por não invadir, mas nos ensinar o caminho, o verdadeiro caminho, o caminho que nós precisamos andar para ter vida e vida em abundância. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos mais uma vez por o Senhor estar sempre conosco. Amém. Amém. Hoje, Beijo no coração. Mais tarde a gente tem 0659 PM. A gente vai falar sobre o corpo. O corpo fala. E ele fala todo tipo de comportamento. Todo tipo de comportamento é uma comunicação. Quer entender como é que você se comunica? 93%, Cláudia, da nossa comunicação ela é corporal. Os outros 7% somente, exatamente, é verbal. 7% é verbal, o resto tudo é corpo. Quer entender um pouquinho mais sobre isso? 0659 PM, na veia, tamo junto, até depois do fim. Faz a inscrição para o treinamento dia 31, sábado. Cara, será um treinamento 100% online, 100% ao vivo, focado em planejamento, focado em alcançar uma vida extraordinária. Sabe essa vida em plenitude que Jesus falou, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância? É justamente essa vida que a gente vai falar. Beijo no coração, até mais tarde. focado em planejamento, focado em você. Vem com a gente. Exatamente. Beijo! A tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as